Fala pessoal, tudo tranquilo aí? Hoje eu vou resolver uma questão bem interessante, questão de física sobre o assunto gravitação, tranquilo? Eu vou aproveitar esse exercício para fazer uma parte teórica de sistema binário, tranquilo? Então vou colocar o exercício na sua tela, se você quiser pausa o vídeo, tenta resolver e depois se me ver fazendo resolução, tranquilo? Então vou colocar o exercício na sua tela para a gente ter mais ou menos ideia do que está acontecendo e eu fazer a parte teórica para vocês e depois resolver o exercício, beleza? Então o exercício ele vai falar o seguinte, vou colocar o exercício aí na sua tela. Um sistema binário é formado por duas estrelas, A e B, que giram ao redor do centro de massa comum C. As órbitas são circulares. A estrela A possui velocidade VA e descreve uma órbita de raio RA. A estrela B possui velocidade VB conforme indicado na figura. A relação entre VA e VB vale. E aí você tem as alternativas aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. Você viu aí o exercício, né? Você viu a imagem que ele nos forneceu. Então vou fazer uma parte teórica primeiro, para depois a gente resolver esse exercício aí, beleza? Então vamos lá, sistema binário. Então no lugar de estrela A, estrela B, eu vou chamar aqui de estrela 1, estrela 2, certo? Para generalizar, tranquilo? Eu vou generalizar para qualquer estrela que você quiser procurar e resolver esse exercício, beleza? Então tem estrela 1 e estrela 2. Aqui ele chamou de estrela A e estrela B, tá? Só que eu estou chamando de 1 e 2. Então você tem um sistema binário, certo? Essas estrelas estão fazendo aqui uma órbita circular, certo? Essa estrela ela está com o raio R1 aqui, certo? E elas estão fazendo uma órbita circular aqui em relação ao centro de massa, certo? Então, aqui a estrela 1 está fazendo uma órbita circular de raio R1 em relação ao centro de massa. Ela tem massa M1 e velocidade V1. A estrela 2 aqui, ela está fazendo uma órbita circular de raio R2 em relação ao centro de massa. Tem massa M2 e velocidade V2, certo? E a distância entre as duas estrelas aqui, a distância entre as duas estrelas, eu chamei aqui de D, tranquilo? Então tá aí essa configuração aí. Aí qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é eu achar algumas relações importantes aqui, que é descobrir quanto que vale R1, quanto que vale R2, quanto que vale a velocidade V1 e V2 e qual é o período de cada estrela, tranquilo? Então, a primeira relação que eu vou achar é eu quero descobrir quanto que vale R1 e quanto que vale R2 em função das massas e dessa distância aqui, ó. Porque essa distância aqui no exercício ele dá, certo? Essa distância ele vai dar e a massa M1 e M2 ele dá também no exercício, beleza? Geralmente os exercícios eles fornecem isso daí. Então vamos lá. Então a primeira coisa que não é difícil perceber é que o D, essa distância aqui, ó, ela é R1 mais o R2, né? Então a gente pode escrever assim, ó, que o R1 mais o R2 é igual a D. Beleza? Bem de boa isso daí, né? Bom, aí como é que eu posso achar uma outra relação? Porque eu tenho uma equação e duas incógnitas, né? Preciso achar mais uma equação. A outra equação eu vou achar usando um plano cartesiano para achar o centro de massa, certo? Achar uma relação entre o x do centro de massa, certo? Então estou levando em consideração que você já estudou aí como calcular o x do centro de massa e o y do centro de massa, certo? Nesse caso aqui a gente vai usar só o eixo x, beleza? Então eu vou
adotar aqui, ó, certo? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar um sistema aqui, plano cartesiano aqui, certo? Vou colocar o plano cartesiano aqui, ó. Esse eixo aqui é o eixo X. E aqui é o eixo Y. Tranquilo? De azul aí. Para me calcular o X do centro de massa, é o x1 vezes a massa m1 mais o x2 vezes a massa m2 dividido por m1 mais m2. Tranquilo? É assim que eu calculo o x do centro de massa. Como as massas estão aqui no eixo x, ó, eu não preciso me preocupar com o eixo y, né? Porque o eixo y vai ser zero. A coordenada dele vai ser zero. Como eu adotei aqui o eixo do plano cartesiano aqui, é a origem do plano cartesiano, certo? No ponto C, onde é o centro de, o centro de massa desse sistema, é o meu referencial zero do plano cartesiano, certo? Então, como aqui é zero, esse x do centro de massa aqui, ele está na origem do sistema. Se ele está na origem do sistema, ele vale zero, certo? Então vai ficar zero. Aí a distância x1 pela massa m1. A distância x1 é o R1 aqui, ó. E perceba que esse R1 aqui, ele está na parte negativa do eixo x, né? Ele está na parte negativa aqui, essa distância aqui, ó. Certo? Então vai valer menos R1 vezes M1 mais, agora a distância x2 aqui, que vai ser o raio 2 aqui, ó. A distância daqui até aqui é o raio R2. Então R2 vezes M2, certo? Isso daqui dividido por M1 mais M2. Tranquilo? Só que se isso daqui está dando zero, isso daqui está dando zero é porque o numerador, esse numerador aqui tem que valer zero, certo? Se esse cara aqui tem que valer zero, a gente chega na conclusão de que R1 vezes M1 é igual a R2 vezes M2. Então tá aqui uma relação importante para a gente achar o R1 e o R2, certo? Agora com essa equação aqui e com essa equação aqui, eu consigo achar o valor de R1 e R2 em função da distância entre as estrelas e da massa, certo? Então, se eu pegar essa equação aqui e isolar o R1, vai ficar que o R1 é o R2 vezes o M2 dividido por M1, certo? E se eu isolar o R2, vai ficar que o R2 é igual a R1 vezes M1 dividido por M2. Agora que eu tenho essas duas relações aqui, eu vou substituir aqui e achar o valor de R1 e R2. Então vai ficar o seguinte, ó, R1 mais R2, só que R2 é esse cara aqui, esse cara aqui é igual a D, certo? Se eu colocar em evidência aqui o R1, vai ficar desse jeito aqui, ó.
beleza? Aí se eu tirar o mínimo aqui, certo? Se eu tirar o mínimo, vai ficar o seguinte. Vai ficar R1, que multiplica M1 mais M2, dividido por M2. Esse cara aqui é igual a D. Logo, o R1 é D, que multiplica M2, dividido por M1 mais M2. Então tá aí o valor de R1. Aqui o valor de R1, D, que multiplica M2, dividido por M1 mais M2. Tranquilo? Então basta fazer a mesma ideia para achar o R2, certo? Então vai ficar assim, ó, que o R1, que é R2, M2 dividido por M1, mais o R2, esse cara aqui é igual a D. Colocando em evidência, fica desse jeito aqui. Aí tirando o mínimo, a gente vai chegar na conclusão que o R2 é D, que multiplica M1 dividido por M1 mais M2, né? Então tá o valor de R2 aqui. Então achei o valor de R2 e o valor de R1. Beleza? Bom, agora eu vou achar a velocidade V1, certo? Dessa estrela aqui, e a velocidade V2. Aí você tem que perceber o seguinte, que se essas estrelas elas estão fazendo um movimento circular, é porque tem a força gravitacional aqui, né? Eu tenho a força que a estrela 2 atrai a estrela 1 e a estrela 1 atrai a estrela 2. Então eu tenho as duas estrelas, uma atraindo a outra, né? Então a força gravitacional aqui. A estrela 2 atrai a estrela 1 e a estrela 1 atrai a estrela 2, né? Força gravitacional. Então posso colocar aqui, ó, para a estrela 1, para a estrela 2. Eu vou ter a força gravitacional fazendo um papel aqui de força centrípeta, né? Porque se esse cara está girando, tem força centrípeta aqui. A força centrípeta é a força gravitacional. Então, tanto para a estrela 1 como para a estrela 2, eu vou ter a força gravitacional igual a força centrípeta. Então, analisando primeiro para a estrela 1, vai ficar o seguinte. G M1, M2 dividido pela distância entre as estrelas aqui, ó, ao quadrado. A distância aqui é D. Então, D ao quadrado. Isso daqui é igual à força centrípeta. Então, vai ficar M1 V1 ao quadrado dividido pelo raio de órbita. O raio desse movimento circular aqui, ó. Se eu estou falando da estrela 1, então o raio desse movimento circular aqui, ó, é o R1, certo? Aqui vai ficar o R1. Beleza? Perceba que eu posso simplificar aqui a massa M1 com a massa M1. Então vai ficar aqui o V1 ao quadrado. Vou passar esse R1 multiplicando, certo? Então R1
vezes o G M2 dividido pelo D ao quadrado, né? Só que eu sei quanto que vale o R1. O R1 vale esse cara aqui, ó. Então vai ficar aqui o V1 ao quadrado é igual a esse cara aqui, ó. D M2 dividido por M1 mais M2 vezes esse cara aqui. G M2 dividido por D ao quadrado. Perceba que eu posso cancelar um quadrado com esse D aqui. Vai ficar aqui o V1 é a raiz quadrada de G M2 ao quadrado, porque eu tenho M2 e M2 aqui multiplicando, dividido por M1 mais M2. Tranquilo? Então tá aqui o V1. E a ideia é a mesma para achar o V2, né? Então colocando aqui a força gravitacional é igual a força centrípeta. Então nesse caso aqui vai ficar assim, ó, G M1 M2 dividido por D ao quadrado. Aí aqui era M1 porque eu estava analisando a estrela 1, só que agora eu estou analisando a estrela 2. Então vai ficar M2 V2 ao quadrado dividido pelo R2. Posso simplificar M2 com M2, passando o R2 multiplicando, vai ficar aqui o V2 ao quadrado. É o R2 que multiplica G M1 dividido por D ao quadrado. Só que o R2 é esse cara aqui, ó. Então já vou substituir. Então D M1 dividido por M1 mais M2 vezes GM1 dividido por D ao quadrado. Posso simplificar um quadrado com esse D aqui. A gente chega na conclusão que o V2 é a raiz quadrada de G M1 ao quadrado dividido... Opa, aqui eu acabei esquecendo, né? Aqui tem um D, ó. Certo? Aqui tem um D. Porque sobra um D aqui, né? Eu cortei D ao quadrado com esse D aqui, sobra um D aqui. Aí tira a raiz, vai ficar aqui V1 é a raiz quadrada de G M2 ao quadrado dividido por D, que multiplica M1 mais M2, tá? Aqui teve um descuido aqui, mas aqui tem um D aqui, certo? Tem um D multiplicando aqui, ó. Então aqui vai ficar D, que multiplica M1 mais M2. Beleza? Tá aí a velocidade V2. Bom, aí dá pra gente achar o período também disso daí, né? Então eu vou apagar essa parte aqui, para achar o período da estrela 1 e da estrela 2, e aí a gente fecha a parte teórica e finaliza resolvendo o exercício, tranquilo? Então, recapitulando aqui, né? Eu achei o R1 e o R2 em função de D e das massas, certo?
E depois eu achei aqui a velocidade V1 e a velocidade V2, tranquilo? Então vou apagar essa parte aqui. Se você quiser tirar um print aí, pode tirar um print aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, então, eu vou calcular o período, certo? Então lembrando que velocidade é igual a ΔS por ΔT, certo? Então vou pegar a velocidade da estrela 1, então vai ficar V1. Para mim fazer um período, a estrela V1 ela vai percorrer 2πr, certo? Vai percorrer 2πr, certo? Caso R1. Isso daqui vai ser o período, tranquilo? Então basta eu passar o T aqui multiplicando e o V1 dividindo. Vai ficar aqui o período da estrela 1 é 2πr1 dividido por V1. Tranquilo? Então vai ficar aqui o T1 é igual a 2π vezes o R1, só que o R1 a gente achou, né? O R1 vale esse cara aqui, D M2 dividido por M1 mais M2, todo esse cara aqui dividido por V1. O V1 vale esse cara aqui, ó, raiz quadrada de G M2 ao quadrado dividido por D, que multiplica M1 mais M2. Então, raiz quadrada G M2 ao quadrado dividido por D, que multiplica M1 mais M2. Certo? Como eu tenho uma divisão de frações, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então esse cara vai ficar o seguinte, vai ficar 2π D, que multiplica M2 dividido por M1 mais M2 vezes o inverso desse cara aqui. Vai ficar D, que multiplica M1 mais M2, aqui está na raiz, né? Dividido por G M2 ao quadrado. Perceba que a gente pode simplificar esse M2 ao quadrado com esse M2, certo? Porque esse M2 aqui ele está dentro da raiz. Quando ele sair da raiz, ele vai sair, ele está M2 ao quadrado, quando ele sair da raiz ele vai ficar M2. Aí ele vai cancelar com esse M2 aqui, ó. Certo? Então isso daqui vai ficar 2π D dividido por M1 mais M2, que multiplica a raiz de D M1 mais M2 dividido por G, certo? Aí eu vou pegar esse M1 mais M2 e vou colocar dentro da raiz. Quando eu colocar ele dentro da raiz, aqui ele vai ficar ao quadrado, certo? Vai ficar assim, ó, 2π D e multiplica esse cara aqui, ó, D multiplica M1 mais M2 dividido por G multiplica M1 mais M2 ao quadrado, né? Porque eu coloquei ele dentro da raiz. Aí vai simplificar esse cara aqui, ó, um quadrado. Vai ficar aqui o T1 é igual a 2π D, que multiplica a raiz
de D dividido por G, que multiplica M1 mais M2. Então tá aí o período para a estrela 1, certo? Eu não vou fazer as contas aqui, para não ficar, o vídeo não ficar muito longo, certo? Mas se você fizer as contas aí, para calcular o período da estrela 2, você vai chegar nesse mesmo resultado aí, certo? Você vai chegar na conclusão que o T1 é igual ao T2. Ou seja, o período da estrela 1 é igual ao período da estrela 2, certo? Bom, agora que eu fiz a parte teórica, vou colocar o exercício aí de novo na sua tela para a gente finalizar o exercício, né? Eu fiz a parte teórica para você entender mais ou menos como é que eu ia resolver o exercício e agora eu vou finalizar resolvendo o exercício. Tranquilo? Então, se você quiser tirar um print aí, tira um print que eu vou apagar a luz. Bom, então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, então, vou colocar o exercício aí na sua tela de novo. Se você quiser pausar e ler, dá uma lida aí, certo? Vê aí o exercício com calma. Agora eu vou resolver, tranquilo? Bom, então vamos lá. Então, lembrando, né, que ele pede a relação, né, a razão entre VA e VB. Lembrando que o que ele chamou de VA no exercício VB, quando eu fiz a parte teórica, eu chamei de V1 e V2, certo? Então, eu coloquei os resultados aqui que eu fiz na parte teórica para vocês, certo? O R1, o R2, que a gente achou, a velocidade V1 e a velocidade V2. Lembrando que o que ele chamou de RA eu chamei de R1, o que ele chamou de RB eu chamei de R2 no exercício, tá? E o que ele chamou de VA eu chamei de V1 e o que ele chamou de VB eu chamei de V2, tá? Então ele quer saber o VA sobre VB. Então ele quer saber o V1 sobre o V2, beleza? Então basta a gente calcular isso daí agora. Então, fazendo o VA dividido por VB, é a mesma coisa que fazer V1 por V2. Então vai ficar esse cara aqui dividido por esse cara aqui, certo? Então vai ficar raiz quadrada desse cara aqui, ó. G M2 ao quadrado dividido por D M1 mais M2. E esse cara aqui está sendo dividido pelo V2. G M1 ao quadrado. E aqui dividido por D M1 mais M2. Tudo dentro da raiz, né? Beleza? Eu vou usar a propriedade de raízes, tá? Se eu tenho raiz de mesmo índice, eu posso colocar tudo numa única raiz, certo? Eu já vou aproveitar que tem uma divisão de frações, eu vou colocar tudo numa única raiz e vou manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então esse cara aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar raiz. Aí vai ficar o primeiro aqui, ó. G M2 ao quadrado dividido por D que multiplica M1 mais M2. Vezes o inverso desse cara aqui. Beleza? Perceba que dá para simplificar aqui o D, né? E o M1 mais M2. Dá para simplificar o G. E vai ficar aqui o VA sobre VB é igual a raiz quadrada de M2 ao quadrado por M1 ao quadrado.
Esses dois caras saem da raiz. Isso daqui é igual a M2 por M1. Então VA por VB é M2 por M1, certo? Só que perceba que nas alternativas ele não deu as massas das estrelas, né? Ele está fazendo uma relação ali com os raios. Então beleza, a gente chegou aqui, ó. A gente chegou nessa relação. Agora vamos tentar achar uma relação com os raios, né? Então vou fazer RA dividido por RB. Vou fazer RA dividido por RB. O RA é o R1, então vai ficar R1 dividido por R2. Então tá aqui, ó, R1 dividido por R2. Então R1 dividido por R2. É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então vai ficar M2 vezes, né, M1 mais M2 dividido por D vezes M1. Certo? Eu já fiz direto, tá? De vez eu fazer a divisão aqui, eu já fiz a multiplicação pelo inverso. Então perceba que M1 mais M2 eu posso simplificar. O D eu posso simplificar. A gente chega à relação que o RA sobre RB é igual a M2 dividido por M1. M2 dividido por M1. Acabou o exercício, né? Porque a gente acabou de achar uma relação aqui que VA sobre VB é M2 é igual a M2 dividido por M1. A gente achou uma relação também que RA sobre RB é igual a M2 dividido por M1. Certo? Então, conclusão. VA sobre VB é igual a RA sobre RB. Questãozinha bem interessante, né? Vai dar o gabarito aí, letra B de Brasil. Beleza? Uma questão bem interessante aí, né, pessoal? Então é isso daí. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Deixa o curtir aí, comenta aí o que você achou da questão. E é isso daí, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.